hoje a gente vai comentar uma notícia também ainda dos detalhes do que está por trás da política monetária. Aqui a gente fala de estratégias de investimento para lucrar em mercados de alta e de baixa. E esse é o Agente Invest News, o nosso quadro, onde de segunda a sexta eu mostro na prática os assuntos ensinados em nossas aulas semanais. Antes eu queria fazer um adendo de alguns comentários que surgiram no Instagram no momento que eu falei que a política monetária de redução de taxa de juros era ineficiente. Era mais ineficiente com a política monetária de aumento da taxa de juros, e as pessoas acabaram entendendo que eu estava defendendo que devia se aumentar os juros, é uma farra do mercado financeiro. Não, veja, a redução e o aumento da taxa de juros são fatores intrínsecos da economia, dos ciclos econômicos, que é a teoria econômica austríaca, que é a que eu acredito que melhor representa. Claro que tem dezenas de outras variáveis que podem influenciar no cenário econômico, mas o cenário de queda e de aumento de taxa de juros vai fazer parte. Quando eu falei que era menos eficiente, não quer dizer que eu estava defendendo que a política de juros deveriam ser mais altos, não. Pelo contrário, eu sou empresário. Sou consumidor final, eu quero crédito fácil, mais dinheiro circulando na economia, economia crescendo, mais pessoas consumindo e assim girando a roda da economia. Mas a gente sabe que a política é menos eficiente. Por quê? Porque as instituições financeiras não repassam de imediato essa redução para o consumidor final. Isso é que eu quero dizer quando ela é menos eficiente, é isso, que as instituições financeiras não repassa para o consumidor final essa redução de taxa de juros. Ao contrário de uma política restritiva, onde o aumento da taxa de juros é repassado direto para o mercado. Então foi isso que talvez tenha ficado mal entendido no texto. Eu postei um textozinho do Twitter. Talvez tenha ficado mal entendido exatamente essa situação. Que quando eu digo que a política é menos eficiente, é porque justamente a redução de taxa de juros não é repassada para o consumidor final. Agora, levando-se em consideração também que esse é um crédito, vamos dizer assim, cheio de esteroides, que é um crédito fake, é um crédito forçado dentro do mercado. Não foi um movimento econômico que fez surgir esse crédito. Então, esse crédito, sou empreendedor, mas esse crédito faz surgir no mercado empreendedores pela facilidade do crédito, botam para frente projetos que jamais dariam certo e acabam quebrando e trazendo um aspecto ruim para a economia. É tanto que eu acho que a taxa básica de juros no Brasil tem um limite, ali abaixo de 4% o país ainda não tem, não quer dizer que não vai ter, ainda não tem uma economia forte, uma produção forte para dar resultado com uma taxa de juros abaixo de ali de 4,5%, não vai ter tanto efeito no resultado do movimento da economia pela situação do país como um todo. Eu espero que daqui a alguns anos isso se modifique. Mas no momento o efeito vai ser muito marginal, uma redução em torno de 4%. Mas o que eu queria falar aqui também hoje, onde eu vou compartilhar uma notícia interessante que fala que também não é uma ciência exata. A partir do momento que eu reduzo a taxa básica de juros, os efeitos podem ser sentidos na economia, mas a economia é muito complexa. Então, são várias variáveis que interagem nisso aí e que podem não provocar aquele resultado esperado. Um ponto que a gente está vendo, essa reportagem é até um pouco antiga, do dia 20, mas que você reduz a taxa de juros esperando aumento do crédito e a inflação se mantendo ali dentro da meta. Aumento do dinheiro circulando na economia. Pela lógica, se olhar só o aspecto de produção, as empresas vão começar a produzir mais e só vai haver aumento de inflação com toda essa demanda, acabando que tem muita gente querendo consumir e escassez de produto vai causar um aumento contínuo no preço desses produtos. Mas existem outros fatores que podem aumentar o valor dos produtos, que não seja a demanda, como é o caso de falar nessa reportagem, a alta do dólar. Essa reportagem é interessante, ela mostra que o real ele teve o segundo pior desempenho de moeda dos países emergentes com relação ao dólar, só perdeu para o peso argentino. E a gente pode olhar também a relação gráfica aqui de dólar por real, a gente vê o dólar em uma tendência de alta, uma alta muito forte ali desde julho desse ano. Ele teve uma alta, teve uma queda, teve uma alta, ou seja, teve um fundo menor que o fundo anterior, um topo maior que o topo anterior, ou seja, a gente vê uma tendência de alta. E a gente sabe que o dólar impacta fortemente na economia. Então, caso uma alta do dólar pode influenciar o aumento dos preços, não só o excesso de demanda pode causar um aumento de preço, mas também um aumento do valor do dólar
ele influencia diretamente a produção, porque muitos produtos são precificados em dólar, muita matéria-prima são compradas em dólar. Então, não é isso que o governo está vendo. O governo está vendo um cenário positivo na economia, inflação dentro da meta em 2020. Então, segue-se a tendência de redução de taxa de juros. Porém, o que está se vendo é que o dólar subindo pode antecipar a diminuição, esse ciclo de queda da taxa de juros. Começa a aparecer resultados de inflação fora da expectativa, pode encerrar esse ciclo de queda de taxa de juros. De novo, não estou defendendo aumento de taxa de juros, mas a gente está vendo o cenário da economia que está se mostrando nesse sentido. Não é 2 mais 2 igual a 4. A gente está vendo aí que o dólar está crescendo. Quando o dólar aumenta, impacta fortemente nos preços das matérias-primas dos produtos, que pode causar aumento de preço, causando aumento de preço, aumento constante de preço é o quê? Inflação. E na quarta-feira vai ser divulgado o índice o IPCA, e é importante a gente ficar de olho. O IPCA mantendo-se controlado, realmente a expectativa é que continue um cenário de queda de taxa de juros. Começando a fugir da meta estabelecida, a gente tem que começar a se preparar e fazer outros tipos de investimento e outros tipos de preparação. A gente está num cenário de queda de taxa de juros, então a gente tem que prever nossos investimentos, preparar nossos investimentos para esse cenário de queda de taxa de juros. É o quê? Você vai fazer investimentos em títulos prefixados, que a tendência é a rentabilidade, em médio prazo a tendência é a rentabilidade é aumentar. Mas se tem um revés, começa a se aumentar a inflação, começa a sentirmos que pode estar se encerrando esse ciclo de queda de taxa de juros. A taxa de juros vai voltar a subir. Então, esse tipo de investimento já não se torna tão legal. Essa rentabilidade que a gente espera desse tipo de investimento, isso é o quê? Um risco de mercado. O mercado não se comportar da forma como você acha que ele iria se comportar. O que a gente está vendo hoje? Pelo cenário geral que a gente está vendo hoje, cenário de queda de taxa de juros, queda de inflação. Títulos prefixados de médio prazo pode ser um bom investimento, tanto se for título público, tanto pelo efeito que a queda de taxa de juros causa na valorização desse título, como no aumento da rentabilidade de fato para os títulos prefixados. Mas a partir do momento que, se a gente identificar que o cenário muda, o investimento em títulos prefixados já não passa a ser tão interessante. Por quê? Porque você está amarrado numa rentabilidade e pode vir inflação e juros ali subindo e comendo essa rentabilidade e chegando até, muitas vezes, possivelmente, chegar em rentabilidades negativas, como já foi o caso, quem tinha investimento em poupança lá em 2016, que você estava amarrado na rentabilidade. Não sei se vocês sabem como é a precificação da poupança, a partir da Selic está mais de 8,5%, trava-se a rentabilidade da poupança, fica aproximadamente 0,5% ao mês, enquanto na época a inflação, ou seja, você estava amarrado a 70% da Selic, que daria 5,95% ao ano, e a inflação estava 10% ao ano. Então, por isso que você tem que estar ligado no que está acontecendo na economia. A economia é cíclica, tem ciclos de queda de taxa de juros e aumento de taxa de juros. Para o cenário mundial, o que a gente está vendo é uma redução de taxa de juros, Europa e Estados Unidos, Europa com juros negativos, inclusive, e Estados Unidos cada vez mais reduzindo, tem inclusive pressão do governo para uma nova redução da queda da taxa de juros ainda no final desse mês nos Estados Unidos. Bem, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Vamos lá, vamos fazer nossos negócios. Um abraço, pessoal. Bom dia! Se você gostou do vídeo, não deixa de dar o like e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, não deixa de se inscrever no youtube.com/agenteinvest e no Instagram, @agenteinvest. E se você quiser ser avisado, notificado toda vez que a gente posta um conteúdo novo, é só ativar o sininho se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, ou se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, tem 3 pontinhos aqui em cima do vídeo, você pode clicar e selecionar ativar notificações de publicação. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.